Olá a todos, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um episódio do MacGyvercast. Estamos hoje, dia 10 de setembro de 2025, começando não, finalizando, né, uma quarta-feira maravilhosa, né? Hoje já estamos às 11 horas da noite, começando esse programa, e, novamente é o horário que me sobra, e bem, vamos fazer isso aqui com excelência, com muito amor, com muito carinho, né? Se você quer participar desse programa, acesse o site MacGyver.tv, clique no botão mande sua carta, lá você pode estar qualquer coisa e conversar comigo, eu vou estar batendo um papo aqui no programa. E bom, se não tiver carta, eu vou falar sobre coisas da vida mesmo, vou bater um papo sobre vários assuntos. Estou só regulando o foco aqui da câmera para justamente vocês poderem me ver com melhor nitidez. Infelizmente eu apanho muito para isso aqui, tá? Sou um dinossauro na tecnologia para algumas coisas, principalmente quando se trata de câmeras, né? Um universo muito gigantesco, o qual eu não manjo tanto assim. Mas bem, pois bem, né? Vamos lá, vamos para o que interessa. Episódio novo, qual que é a pauta de hoje? Bom, acho que já para alguns já sabem, mas outros não sabem. Eu acho que já está mais do que na hora de eu poder falar sobre essa minha nova aquisição e poder falar um pouco das reflexões que eu tive em cima disso, né? Porque essa minha nova aquisição foi algo que eu sonhei primeiro, que eu não imaginava que fosse acontecer tão cedo e que, pô, velho, enfim, eu entreguei nas mãos de Deus desde o início, antes de acontecer. E quando aconteceu foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, beleza? Então, minha nova aquisição foi uma BMW 320i, ano 2017, melhor do que eu imaginava. Eu queria uma 2013 e eu tenho uma ano 2017. Eu tenho um carro top agora, né? Pensa, um molecão, 23 anos, 1,90 m. Então, assim, tô com um carro muito legal, muito chamativo. Eu adoro carros, eu sou apaixonado por mecânica. E eu, inclusive, eu tô pensando em entrar num curso do Senai de mecânica e hoje eu tenho um carro muito legal mesmo, muito acima da média, inclusive das pessoas da minha cidade. E, bom, ter adquirido esse carro, ter conseguido realizar essa conquista, me fez pensar em muitas coisas, tá? E, pô, velho, tem muitas reflexões, mas eu acho que onde eu quero bater mesmo no programa de hoje é sobre mentalizar os nossos sonhos, ok? Então eu vou falar sobre mentalizar os sonhos e um pouco sobre ter uma direção, justamente por mentalizar onde você quer chegar, né? Porque esse carro não é um negócio que eu só queria ter por querer ter. Na verdade, não. Eu tenho esse carro escrito no meu caderno, nas minhas metas, né? Nos próximos 5 anos eu queria, não sabia como, ter um carro desse. E, pô, velho, estamos com esse carro hoje em 2025. Inclusive tá aqui, ó, né? Comprar um Golf ou uma BMW, metas curto prazo, né? E, pô, que legal uma BMW. É melhor do que um Golf. E eu estou muito contente por conta disso. Mas antes da gente chegar nisso, eu gostaria de bater em algumas coisas antes da gente falar sobre o mentalizar e ter direção, de saber onde ir e onde queremos chegar, né? Deixa eu só acertar um pouco do foco. A luz, eu não sei se a luz está contribuindo muito, mas não tem problema, porque eu não tenho uma softbox para poder me ajudar. Mas, basicamente, o que acontece? Quando eu adquiri o carro, eu pude observar várias coisas. A reação das pessoas, a minha postura com relação ao mundo, porque, para quem não sabe, eu tive um carro, né? No começo desse ano, eu fiz a venda dele, era um Volkswagen Voyage, um carro popular, simples, motorização 1.0, xoxinho, mas me quebrava um galho. Eu adorava aquele carro e eu vendi porque eu realmente gostaria, né, de dar passos maiores e chegar em carros mais legais. Essa é a verdade, essa é a honestidade mesmo, né? E aí, cara, eu cheguei, comprei esse carro novo e era muito engraçado porque as pessoas, quando me viam, pô, moleque novo, é de quem que é esse carro, né? A princípio todo mundo pensa que é dos meus irmãos ou do meu pai, nossa, eles compraram esse carro. Não, é meu. E muitos amigos, né? Eu compartilhei essa informação com algumas poucas pessoas, mas eu vi que algumas pessoas parecem não se alegrar com as nossas conquistas e eu fiquei bastante pensativo, principalmente a respeito disso, sabe? Sabe quando você compra um negócio? Eu comprei o carro, aí tem aquele meme, né? Nossa, mas bebe muito e nem é do ano. Então, são basicamente essas pessoas. Não tô dizendo que tem gente que brinca com isso, tá tudo bem. Mas tem gente que realmente faz isso de maneira verdadeira, sabe?
olha pra você e fala assim, não, pô, mas esse carro aí, pô, legal, tá, mas é muito caro pra manter, não sei o quê. Porra, se eu tô comprando uma BMW, eu sei que é muito caro pra manter. Eu sei que exige um certo custo, e eu vou te falar, é caro pro bolso de quem não ganha nada, de quem tá endividado, é caro pra essas pessoas, pra mim não é, pô. Então, assim, não é que não é caro pra mim, tá? Desculpa. Continua sendo um carro premium, né? De manutenções mais caras. Mas, pô, se eu tô comprando é porque eu sei o que eu tô fazendo, ok? Então, não é como se eu tivesse abraçado um negócio no escuro e, pô, velho, acho que eu vou ter que ficar com o carro um mês porque eu não vou ter condição de ter, né? Não, é um carro que eu pretendo ter durante um bom tempo. Mas voltando às pessoas, né? Então você vê descontentamento, cara. E eu nunca tinha passado por isso tão forte quanto agora. Então eu olhava para as pessoas e algumas delas, né, alguns amigos que eu acreditava serem meus amigos, olhava assim e falava, pô, mas, sei lá, tá bom, né? Ok. E quem é meu amigo mesmo, cara, se contentou, velho. E uma das coisas mais legais foi o Matheus. O Matheus tem dinheiro pra comprar quantas BMW ele quiser. E ele chegou, a primeira coisa que ele fez, onde você tá agora? Eu falei, eu tô aqui com meu pai, tô na oficina. Ele largou tudo e foi, cara. Ele foi ver o carro junto comigo e eu fiquei muito feliz. São pessoas que se alegram junto com você e aí que você vê quem é de verdade e também quem é de mentira. Tem várias ocasiões onde você vai ver quem são seus amigos, mas nas conquistas você vê também, né? Então eu vi, falei, caraca, velho, conquistei as coisas. Isso é geral, né? Tudo na sua vida. Você vai, pô, vou viajar para os Estados Unidos, vou fazer sei lá, um cruzeiro. E a pessoa te olha com uma cara de bosta, cara. Sei lá, sinceramente, só se afasta, né? Então, muitas dessas pessoas desculpa, mas eu vou falar a verdade. Eu já vi, né? Vi nos olhos que realmente não vale a pena você investir tempo, e energia em determinadas amizades. Beleza? Então, ah, mas voltando, né? A parte de mentalizar. O carro. E qualquer coisa, tá? Isso, eu tô empolgado com o carro porque é realmente a aquisição mais legal que eu fiz aí, né? Acho que na história. Tive o computador, outro carro, essas coisas, então. Mas o carro pra mim foi muito legal. Mas assim, tudo, né? Tudo que eu tenho hoje, primeiro, eu peço a Deus. Segundo, eu agradeço a Deus. Primeiro, não só pelo o que Deus está preparando para mim, mas eu também agradeço a Deus pelo que eu já tenho. Então, eu sempre costumo cultivar, o pessoal brinca, né? Pô, você sempre enxerga o copo meio cheio. Você sempre tá com aquela alegria de um Golden Retriever. Mas a verdade é que eu prefiro enxergar as coisas com gratidão, visualizar o mundo com ah, não só amor, porque o amor a gente sente o amor, a gente vive o amor, né? Mas acho que realmente é ver as coisas com um olhar grato. Nossa, realmente tem pessoas que estão em situações piores e a minha situação é essa. Eu sou muito abençoado. Então, de tudo eu tento tirar proveito, né? Tem bom ânimo, e todas essas coisas sejam feitas com amor. Então eu carrego essas coisas na minha vida de maneira sagrada, né? Eu acho que diferente do que você, acho que muito diferente. E isso aqui é tanto na igreja evangélica, católica, no judaísmo, independente de onde você estiver. O que manda, cara, é a sua postura e não suas tradições, né? Eu sinto isso. Ah, mas você não vai para a igreja no domingo, não frequenta lá a programação de sábado, não faz as coisas e tudo mais, mas sinceramente, a vida que eu vivo hoje, né, o que eu pratico, cara, desculpa, tem muita gente que vai pra igreja, que vai pra esses lugares que não tem a mesma postura. E eu não tô aqui pra vender virtude, não. Eu tô aqui pra falar a verdade mesmo, sabe? Então, assim, mas voltando, né? Então, tudo na minha vida, cara, eu vivo, né, com amor. Olho para as pessoas com misericórdia, com generosidade, com bondade. Não vou também cantar aqui as coisas que eu faço no meu dia a dia, mas, né, procuro sempre estar seguindo na linha do amor e na linha do otimismo. Bacana? E bem, eu tenho alguns hábitos. Um deles é me planejar. Então, nesse meu caderno tem coisas que eu gostaria de ter realizado e que aos poucos eu fui realizando com paciência, sem atropelar, um passo de cada vez, né? Ter um computador foi um sonho, ter as telas que eu tenho hoje foram outros. É, pô, cara.
às vezes até um celular, né? Eu tenho um iPhone hoje, era meu sonho ter um iPhone quando era menor. E todo ano praticamente eu trocava. Agora eu parei porque realmente está 15 mil reais um iPhone 17 Pro Max, né? 15 mil reais é tiração para um telefone. Mas, pô, cara, notebook, tudo que eu queria realizar, eu escrevo e escrevo mesmo, né? Vou até abrir aqui, só para não dizer que eu tô metendo louco. Eu não vou mostrar todas as minhas metas, mas basicamente eu escrevo e vou riscando o que eu já consegui. Então, pô, cara, dirigir constantemente. Moleque, eu tinha um problema que eu não dirigia. Eu sou muito grande, então sempre que eu sentava no carro para dirigir, era muito desconfortável e eu não tinha noção prática de direção. Então sempre que eu ia dirigir era uma porcaria. Então dirigir constantemente era um desafio. Eu falava, pô, velho, eu não gosto de dirigir porque dirigir é muito desconfortável. Hoje eu adoro dirigir, dirijo praticamente todos os dias e, pô, é um objetivo e graças a Deus, né, eu fui mentalizando essas coisas e fui realizando. Aqui é outra coisa, ter um MacBook. Cara, comprei o meu notebook, era meu sonho também ter. Ter uma câmera. A câmera que eu tô falando aqui com vocês também é outra coisa que eu comprei. Porque são coisas que, assim, eu vou falar a verdade, não é barato, né? E fora essas coisas de bens materiais, eu tenho outros objetivos, né? Você viu, dirigir, né? Então aqui eu tenho também ter mais autonomia, começar o meu podcast, né? Tá aqui, ó, começar o meu podcast. Tem renda, o quanto eu gostaria de fazer de renda, né? Quantas coisas eu gostaria de fazer. Tem muita coisa que falta ainda, né? Lógico, mas tem muitas coisas bacanas. E no meio de todas essas coisas, uma das coisas que eu peço a Deus e eu peço de joelhos é a minha esposa, né? Então, talvez um dia você escute isso, minha futura esposa. Mas uma das coisas que eu peço a Deus é ter uma esposa. E por várias vezes eu tropeço, cara. Eu tropeço muito. Então eu vacilo, dando umas escapadas, né, com a mulherada, mas ultimamente eu tô bem sossegado, tá? Tô bem sossegado mesmo, já tem uns bons meses, né, desde o começo desse ano. Então, por mais que surjam oportunidades, surjam realmente coisas que me fazem bambear, eu peço a Deus sim, e eu sei que Deus honra as nossas escolhas, né? Assim como eu já mencionei o Mateus, eu vou mencionar o Mateus infinitas vezes aqui. Mateus, ele é um cara muito honrado por Deus, tanto pelo seu trabalho, quanto pela sua namorada, todas as coisas que acontecem. E voltando, né? Sobre a mentalização. Uma das coisas na vida que vocês precisam tomar muito cuidado, e que eu tenho tomado muito cuidado, é que é o seguinte, primeiro você tem que entender uma coisa. Não existe ação neutra. Não existe ação neutra. O que eu quero dizer com não existe ação neutra é que não tem como você ficar parado, entende? Não tem como você ficar parado no tempo. Ou você está subindo na tua frequência, na sua vida, ou você está descendo. Ou você está estudando, ou você vai estar jogando e perdendo tempo. Ou você vai estar trabalhando, ou você vai estar assistindo Reels no seu Instagram. Então, não estou dizendo para vocês serem um workaholic e comer, né, material, se matarem, desperdiçar tempo que vocês poderiam estar com a família de vocês. Mas é o seguinte, tudo são escolhas e, lógico, a gente vive com moderação porque também tem os seus problemas, você abandonar, né, principalmente seus familiares, as pessoas que te amam e te querem bem. Mas vocês entendem? Não existe ação neutra. Então, a música que você ouve, o que você faz, o que você pensa, a pequena coisa que você se movimenta, tanto para o bem quanto para o mal, ou vai te fazer subir ou vai te fazer descer. Quando você come um lanche, também não vou falar para você parar de comer lanche, mas, cara, você entende que você ganha gordura e que você fica mais pesado, mais gordo, entende? Então, quando você faz um dia de treino na academia e você chega em casa e come bem, toma uma água e dorme bem por 8 horas pelo menos, você está tendo uma ação positiva na sua vida. Quando você deixa de ver pornografia, quando você deixa de agir de maneira promíscua, você sente que você está subindo, você se sente bem. Ninguém fica triste porque, putz, não vi pornô hoje, pô, que chato. Pô, não fui promíscuo hoje, hein? Pô, não dei em cima de tais e tais mulheres. Pô, que chato. Ninguém fica assim. Geralmente o arrependimento
ele vem depois que você já fez a merda, né? Puta, vi pornô hoje de novo, puta, fui me envolver com uma mulher que é uma tocha, cara. Então, assim, é, acho que dá pra entender um pouco disso, né? Do que eu tô querendo dizer. É, tudo, até ficar parado, moscando no tempo, a gravar esse podcast, é uma ação que, querendo ou não, eu sinto que, pra mim, acaba me ajudando a aprimorar minha comunicação, a transformar meus pensamentos em palavras, a comunicar isso para as pessoas. Né? Eu sei que não tá perfeito, eu tô no meu começo, mas todo mundo teve um começo e esse é o meu. Por mais que eu já esteja com um ano gravando podcast, eu acho que isso aqui é uma maneira muito interessante de eu poder estar progredindo e quem sabe aí no futuro poder estar nos palcos, né? Eu ainda preciso melhorar muito a parte de comédia, velho. Eu amo comédia, eu amo contar piada, eu amo ser engraçadinho, mas eu tô mais pensativo do que engraçadinho ultimamente. Depois eu posso estar falando melhor um pouco disso, né? Então, não existe ação neutra, ok? Não tem como você ficar parado. E tudo vibra, né? Por isso que o pessoal fala, é vibração, é frequência. É verdade, não é mentira. Mas vibração não é aquele vídeo no YouTube de frequência dos 430 MHz, não. A vibração é o teu pensamento, é o que você pensa. Se você tá de maneira alegre, positiva, dificilmente algo vai te abater. E se algo te abater, você logo vai pensar, pô, velho, mas dá pra tirar proveito disso aqui. Né? Eu sempre, por isso que dificilmente as coisas me abatem, até quando eu tô no BO, no problema, é, eu me abato pelas coisas que me acontecem, beleza? Então, é isso, né? Quando eu comprei esse meu carro, eu tive que fazer alguns ajustes pirotécnicos no motor dele, né? E, cara, são coisas um pouco caras, né? A manutenção não é barata, é um dinheiro que vai. E geralmente carro é um custo passivo, mas a gente sabe que quando se trata de sonhos, eu acho que a mentalidade de economia a gente acaba deixando um pouco de lado, porque eu sei que o valor do meu carro, se eu deixasse rendendo num CDI, ia me dar um dinheirinho legal que poderia render um aluguel, e esse aluguel eu poderia, sei lá, cara, morar sozinho. Então, pô, velho, até esqueci que eu tava falando. Mas enfim, eu tive problemas com o carro, né? Lembrei. E esses problemas eu tive que resolver. E, pô, velho, uma das coisas que eu falei no episódio passado e que eu repito nesse é que, embora nós tenhamos aflições, embora nós tenhamos dias ruins, tempestades nas nossas vidas, é importante manter a confiança em Deus. Entrega a sua vida pro Senhor, cara. Não é testemunho, eu não vou pra igreja, tá? Eu tô falando isso aqui, mas eu não vou pra igreja. Eu visito algumas igrejas de vez em quando, aqui lá, mas a verdade é entrega a sua vida na mão de Deus. Não é tipo, deixa levar. Não, é na mão de Deus, eu confio, eu entrego. Então, pô, velho, tem coisa pra resolver? Tem, abraça, ué. É tempestade, a gente se vira na tempestade, mas, pô, Jesus tá no nosso barquinho, não vai fazer o quê? Confia, pai, confia no Pai, confia no Pai, entendeu? Então, é assim que eu tenho dirigido minha vida e feito essas loucuras que muitas das pessoas acreditam ser loucuras, eu tenho tomado, né, à frente dessa forma. Então, para tudo, política, ai, mas o Lula é presidente, ai, mas o cara lá morreu. Pô, velho, tá na mão de Deus, cara. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso, né? Acho que não tem muito o que você complementar em cima disso. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entrega, bicho. Porque vai dar bom, entendeu? Não é que vai dar certo na sua concepção, na nossa percepção, mas tá na mão de Deus, cara. Não é do nosso jeito, é do dele. Mas todas as coisas cooperam pro bem. Então não importa se é bom, se é ruim, se o teu namoro acabou, se ele começou, se eu tô com problema, se eu tô com dívidas. É, cara, ora.
Ora, não manjo muito de jejuar, mas eu sempre oro. Há uns anos atrás, neste caderno verde, eu escrevi, eu geralmente escrevi algumas orações, né? E eu pedia pro Senhor, olha a minha situação, eu devia malemar uns 14 mil reais. E aí eu olhei e falei, puta merda, o que que eu vou fazer agora, velho? Eu devo 14 mil reais. Era 7 mil de um lado, mais 7 mil do outro. E aí eu falei, cara, Senhor, me ajuda a quitar as minhas dívidas. Foi isso que eu pedi. Me ajuda a quitar as minhas dívidas, eu só quero isso. E eu ralei, cara, eu ralei. Deus me, tipo assim, papo agora mudando pro lado humano da coisa. Eu trabalhava de noite, de dia, dava um jeito, ganhava dinheiro. E sabe o que é mais legal? É que sobrava, cara. Eu pagava as minhas dívidas e sobrava dinheiro. Isso pra mim é surreal. Trabalhava do meu quarto. Eu não tinha, como posso dizer, eu não tinha um trabalho fixo, um CLT. Eu me virava e sobrava dinheiro. Eu ia viajar. Então, o famoso Deus proverá. Deus provê, bicho. Não andeis ansiosos quanto ao que é vez de comer, beber ou vestir. É a pura verdade. Eu sinto exatamente isso. Eu não sinto ansiedade dessa forma, da forma convencional. Talvez eu me sinta ansioso para poucas coisas, né? Principalmente quando se trata de mulheres lindas. Então, talvez eu fique um pouco ansioso, ok? Mas, né, quando se trata de mulheres, é claro que eu fico ansioso. Mas por que eu tô falando isso? Agora eu tô pensando, tem hora que eu fico ansioso, mas eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho. Mas aí eu começo a olhar pra mim e falo, pô, velho, acho que essa menina já deve ter ficado com tanto cara lixo. Eu não sou tão lixo quanto os caras que essa mulher já ficou. Aí eu olho pra mim e falo, ok, acho que dá pra encarar, entendeu? E aí eu falo, ok, eu sou. Aí eu tento, né, dar uma propaganda de mim mesmo. Eu falo, ok, eu sou um cara alto, tal, cabelinho, pá. Eu acho que. Acho que eu tô bem, tô bem na fita. Aí eu vou. Mas dificilmente eu. É aquela coisa, né? Eu cresci sendo uma criança feia. E a criança feia, geralmente, ela fica meio de escanteio na vida. Então as pessoas não querem pegar a criança feia. Eu sei que é um papo de coitadismo, mas é verdade, cara. Era muito feio, era muito aloprado. Nenhuma menina gostava de mim na escola. E aí você vai crescendo, você vai ficando mais bonitinho. Não sei, depende, né? Bonitinho é. O bonito é bonito, eu sei que isso é indiscutível. Mas o bonitinho é relativo, ok? Nem todo mundo acha o bonitinho bonitinho. Mas, enfim, as oportunidades foram começando a aparecer. E acho que a cabeça da criança, né, a raiz, é muito fácil você mexer no galho de uma árvore. Agora, futrica na raiz quando ela é pequenininha. O moleque cresce todo torto, cara. Então, assim, às vezes eu penso, né, eu falo, caramba, eu era muito feio. E aí você não tem aquela confiança de chegar e botar o pau na mesa e resolver, e resolver com as mulheres, né? Então, pô, tem problema com mulheres? Não, eu acho que não. Mas é bom, acho que inclusive pra skill de comunicador, saber lidar com isso, né? O último encontro que eu tive, cara, eu fui bem pra caramba, tá? Não fui mal, não. Eu só não saí mais porque eu não tinha muito dinheiro disponível, né? Mas foi um encontro legal. Mas é isso. Caras, 24 minutos de episódio, depois a gente pode falar sobre esses encontros que eu já tive. E quem sabe aí mandamos ela aparecer na minha vida, ok? Vamos orando, tá mentalizado, tá escrito, inclusive tá escrito no meu caderno. Eu posso estar falando mais sobre ele numa outra hora. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. MacGyver desliga. Quack, quack.